Então, hoje, só lembrando, nós vamos dar a sequência do capítulo 5 do livro Missionários da Luz. É o capítulo que se chama Influenciação. E o capítulo, então, só dar uma lembrada para quem teve no domingo passado ou para quem não pôde acompanhar, ele estava mostrando ele saindo do centro espírita e o Alexandre levou o André Luiz para acompanhar, para ver o que ia acontecer. O André Luiz descreveu já como a vibração lá fora é bem diferente de dentro do centro e mostrou quando aconteceu a aproximação de espíritos mais ignorantes, né, mais trevosos, de alguns dessas pessoas. E aí eles baixaram o padrão vibratório na mesma hora. Aquele rapaz, né, que tinha uma certa tendência a desequilíbrios no campo sexual, e a mãe dele, que tinha um certo desequilíbrio no campo da melancolia, da queixa, da saudade, de uma pessoa, né, que agora vai explicar melhor. Mas o fato que acabou o nosso estudo da última vez foi mostrando que eles se envolveram com esses espíritos que, de certa forma, são o exemplo do vampirismo que a gente está estudando nesse livro, né? E esses vampiros sugaram a energia deles mesmo, baixou o padrão vibratório, e o Alexandre tenta ajudar. E como que ele faz isso, né? Colocando a mão na frente, no rosto, né, na fronte da menina, que é a irmã daquele rapaz, que ela era a única que estava mantendo uma sintonia mais alta, e ele consegue, através da intuição, falar. Ela fala, ela nem percebe que são espíritos, mas acaba aquilo vindo como ideias para ela, e ela consegue passar para o irmão e para a mãe a questão de que eles talvez estivessem um pouco errados, né? Porque eles não têm que se lamentar demais, eles não têm que procurar solução em coisas externas. Eles teriam que procurar primeiro a luta interna, né, com relação a isso. E então a menina fala isso para eles através da intuição do Alexandre, e a hora que ia ter a resposta que a gente interrompeu. Mas então vamos ver o que acontece. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa, quer dizer, o André Luiz ficou surpreso com aquilo que estava acontecendo, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Então, olha isso, apesar da intervenção do Alexandre, de um espírito mais elevado ali, o André Luiz percebeu a grandiosidade daquilo que estava sendo feito, mas as pessoas interessadas em receber o benefício não conseguiram. De alguma maneira, eles realmente estavam fechados naquela vibração, de maneira a não compreender aquilo que a menina falou para eles de maneira benéfica, de maneira positiva. Então, por conta do envolvimento desses vampiros, dessas entidades, eles ouviram aquilo de maneira negativa. E olha então como foi. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Quer dizer, quando nós estamos envolvidos com algo que a gente não quer muito sair da zona de conforto, e alguém fala uma verdade para a gente, e a gente se sente desconcertado, é exatamente o que vai descrever aqui agora. A gente inventa desculpa, a gente não recebe bem aquela maneira de ouvir aquela orientação, né? E aí acaba indo contra. Então, olha o que eles, ouvindo aquilo que a menina falou, que estava cheio de verdadeira luz, como o André Luiz escreveu. Olha o que eles respondem. A mãe respondendo para a filha primeiro, né? Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. Quer dizer, apesar da menina ter falado verdade, a mãe falou assim: você não tem idade para isso. Ouve o que sua mãe está te falando, né? E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou. Então, é um padrão que algumas pessoas acabam adotando, né? De se envolver numa sintonia de queixa, de reclamação, de
cultivar aquele sofrimento, né? Então ela, como boa cultivadora desse sofrimento antigo, é a questão do vitimismo, né? De a pessoa achar que ela é uma vítima, que tudo que acontece só acontece com ela, e que ela é uma infeliz, e que a espiritualidade esqueceu dela e tudo mais. Então, se apoiando nessas questões negativas do que aconteceram na vida dela, ela fala: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Quer dizer, está arrumando desculpa para continuar mal, para continuar em vibração ruim. Então, isso daqui que nós estamos estudando aqui é um exemplo do que está acontecendo com a mãe e com o irmão, sim. Talvez a gente não tenha exatamente esses mesmos problemas que eles, ou talvez tenhamos. Mas a questão é a seguinte: como nós lidamos com o problema é o assunto da lição de hoje. Então, nós temos amparo, nós temos recurso. Olha que eles acabaram de sair de uma reunião mediúnica onde eles saíram falando o quanto que aquilo tinha sido bom para eles. E aí se deixaram envolver com a vibração negativa daquilo que o próprio pensamento envolve eles. E a hora que alguém vem e alerta, ó, trabalha isso melhor, olha para cima, não reclama. Aí ela ainda continua no mesmo padrão. E aí fala, né? Agora o irmão da menina. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte, e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Então, olha isso. Ele acha que ele tem motivo de sobra para estar naquela situação e que isso é coisa da sorte da vida dele. É uma questão de sorte e azar, como se não dependesse da manutenção do padrão vibratório dele. Eles colocam a culpa nos fatores externos que aconteceram nas vidas deles. E nós sabemos que todos nós somos submetidos a inúmeros acontecimentos do nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente sempre tem duas escolhas a fazer quando acontece isso. Ou se envolver num padrão ruim e afundar, ou acreditar, confiar, olhar para cima e seguir. E quando você segue nesse padrão diferente, você deixa a espiritualidade te ajudar. Agora, eles estão se fechando. Vamos seguir ouvindo aqui que o André Luiz está nos descrevendo, porque isso serve para mim. Quando eu li esse capítulo, em momentos que eu sinto um certo desânimo, uma certa dificuldade em manter um padrão vibratório diferente, eu me lembro deles e falo assim, não, eu não vou dar brecha. E a gente tem que usar isso também como recurso. Porque às vezes a gente facilita as coisas só piorarem. E aí, olha, ele continua falando, né? Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sigo-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas, olha isso, ele acha que ele faz tudo o que está ao alcance dele, mas o problema é o que vem de fora. As tentações, as coisas que vêm de fora é o que dominam ele. Não entende como sendo ele a única fonte de renovação que ele precisa. Os fatores externos existem para todos nós. Agora, como cada um lida com isso é que muda totalmente a trajetória. E aí, então, ele falando isso, Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me a perplexidade. Então aí o Alexandre já tinha tirado a mão, né, da fronte da menina e foi explicar para o André Luiz o que estava acontecendo. O amigo que se uniu à nossa irmã. Então, o que o Alexandre está fazendo agora para nós? Explicando quem são essas entidades que estão envolvendo esses dois personagens aqui da história. O amigo que se uniu à nossa irmã. Olha, prestem atenção como o Alexandre se refere ao vampiro.
Porque a gente tem uma tendência a categorizar o mal como o mal e afasta. Esse é o que tem que pagar. Esse é o que tem que ir para o inferno. Mas não, olha, os livros do André Luiz constantemente nos alertam sobre, apesar de serem espíritos ignorantes e que estão prejudicando, ele fala, o amigo que se uniu a nossa irmã foi-lhe o marido terrestre. Olha quem é o vampiro daquela senhora. O marido que morreu. Morreu, desencarnou e provavelmente, porque não tinha espiritualidade suficiente para aquilo, estava apegado a ela e estava envolvendo ela de tal maneira que estava puxando ela para baixo junto. E aí o Alexandre segue explicando: homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quer dizer, ele não era espiritualizado, não buscava esse conhecimento e era extremamente egoísta com relação àquilo que ele vivenciava dentro de casa. E agora vai falar dos outros dois espíritos trevosos que envolveram o rapaz. Quanto aos dois infelizes, então olha isso, são infelizes, irmãos infelizes. Não são aqueles que estão condenados a sofrerem eternamente, porque estão fazendo mal. São irmãos infelizes, que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então a gente já sabe que ele tem um desequilíbrio sexual. Ele provavelmente é uma pessoa que se tinha hábitos, né, de frequentar ambientes de prostituição. E o que ele adquiriu com isso? Nesse ambiente, nessa vibração, nessa forma de vibração que ele também cultivava, dois companheiros ignorantes e perturbados que gostavam da mesma coisa. E como sabiam que ele era uma pessoa fraca, que poderia ser envolvido e intuído a poder voltar constantemente nessas atividades, esses espíritos se abraçam ali a ele e influenciam ele a continuar caindo. Da mesma maneira acontece com o álcool, as pessoas envolvidas com a bebida alcoólica em exagero, com as drogas, com os pensamentos. A gente viu que o vampirismo, ele vem inclusive das vibrações de ódio, de imprevidência, né, de uma série de vibração de maledicência. Então, aquela pessoa que gosta demais de falar mal de outra pessoa, muito provavelmente também é cercada espiritualmente por também espíritos que têm a mesma prática, têm o mesmo hábito. E isso faz com que aquelas larvas, tudo aquilo que a gente estudou lá para trás, aproxime esses desencarnados e os encarnados. E aí o Alexandre explicando isso para o André Luiz ficou espantado, né? Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo, quer dizer, o senhor, aquele espírito da senhorinha, não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. Quer dizer, eles não se casaram por amor. Foi provavelmente porque tinham interesses. Algum interesse das vulgares, né, da experiência humana. Em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, quer dizer, ele também nunca teve nenhum tipo de despertar na busca desses ideais enobrecedores, né, do espiritualismo, da espiritualidade, da religião. Tudo aquilo que nós estamos buscando fazer aqui, provavelmente naquela casa não existia, enquanto ele era encarnado. Interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos. Quer dizer, ele só queria curtir o que a vida material oferecia para ele. Não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico. Então, alguém que era extremamente apegado ao que a casa, o que a família lhe proporcionava de satisfação material, quando desencarnou, não conseguiu ver nada além daquele ambiente. Então ele não está conseguindo abandonar, não sai de perto. Por isso ele se mantém na casa e acompanhando a esposa ainda com frequência.
onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se pelos problemas concernentes à vida espiritual. Então, agora, isso que ela está fazendo de frequentar o centro espírita, uma reunião mediúnica, buscar o esclarecimento, o passe, as vibrações boas, ela só está fazendo esse movimento maior agora. Então, por parte dos dois, isso era meio apagado na vida deles. Mas agora ela está buscando. Isso já é um ponto bom, com certeza. Mas ainda com alguns bloqueios, alguns limites que está favorecendo tudo aquilo continuar acontecendo. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício. Quer dizer, de pequenas sensações, é a mesma coisa que acontece, como a gente fala, né? Quando começa a fumar, é só um trago, é um aqui, um ali, e vai envolvendo até a hora que tanto o corpo já se torna dependente, quanto o espírito se torna dependente também daquelas situações. O espírito daquela pessoa cria esses vínculos, essas sensações do próprio pensamento, e aí aproximam os seres que são terceiros, né? Espíritos que também têm o mesmo padrão, e ali a teia está formada. Aí fica difícil de sair dessa teia. Por isso que quanto mais a gente se envolve nesse tipo de vibração, em qualquer desvio, não precisa ser nada disso que citou aqui com relação a mais material, ao sexo, à alimentação, à bebida, às drogas. Pode ser nos valores morais, né? O hábito de cultivar é, vibrações negativas, né? Que não são aquilo que a gente sabe que Jesus espera e pede para nós. Qualquer hábito negativo nesse sentido, nocivo nesse sentido, cria-se algo que fica cada vez mais difícil a gente sair. Então, esses espíritos que estavam atolados, como ele fala, no pântano das sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. É como se fosse tudo uma mesma vibração, uma sintonia só. Esses três já eram uma coisa só. O pobrezinho não acordou quanto aos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Então, olha isso, o pobrezinho não acordou e ele não sente a presença desses espíritos. Ele acha que não tem nada a ver com os espíritos. Ele acha que é uma tentação que o próprio espírito dele carrega, mas como existe isso no mundo, ele não está conseguindo escapar e ele culpa isso, talvez, ao fato de estar encarnado. E muita gente espera partir da carne para não estar mais influenciado às tentações da carne. Mas foi exatamente a recomendação que o Alexandre deu através da menina. Apesar de encarnados, nós já temos que viver o mais espiritualizados possível. É assim que a gente adquire espiritualidade. Não é depois de desencarnar. Aliás, é para isso que a gente está aqui. Sujeito, né, às influências da carne, mostrar a superioridade do nosso espírito com relação à carne. E não haverá recurso para libertá-los? E aí o André Luiz ficou indignado, né? Falou assim, mas indaguei emocionado, né? Falou, mas meu Deus, não tem como a gente libertar eles disso? Não tem como a gente ir lá e pegar e afastar aqueles espíritos deles? Porque é muitas vezes o que as pessoas procuram num centro espírita. Acham que estão sendo obsediados e vão ao centro espírita para quê? Para afastar o espírito ruim. E é o que o André Luiz, pelo lado espiritual, está falando. Não tem como afastar o espírito obsessor deles. E olha o que o Alexandre responde. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Quer dizer, o que adianta tirar um ímã de perto do outro ímã se ainda aquela força vai continuar existindo? Eles vão tirar e, pum, o ímã gruda de novo.
Se eles não fizerem romper essas algemas, pode afastar quantas vezes forem necessárias, aquela influência volta. E olha o que o Alexandre continua falando. Nunca lhes faltou o auxílio exterior da nossa amizade permanente. Quer dizer, nunca faltou esse auxílio. A espiritualidade trabalhando constantemente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis. Olha isso, não é nada muito claro, muito pesado. Às vezes são coisas sutis que vão alimentando isso no nosso dia a dia. Então, apesar da proteção espiritual, eles mesmos se alimentam uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Então, nós não podemos falar que eles não estão procurando, de alguma maneira, resolver esse assunto. Eles já têm consciência que eles estão errados, eles já estão frequentando o centro espírita. Então, o Alexandre está falando, não vamos desmerecer esse primeiro movimento deles. É inegável que eles estão procurando elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Quer dizer, isso tudo nós também estamos, de alguma maneira, fazendo aqui. Nós estamos buscando esclarecimento, nós estamos buscando uma vida diferente, cada vez mais plena, mais elevada, envolvida com sentimentos de luz, de paz. Então, isso talvez se encaixe muito com a gente. Mas por que que ainda a gente recai em padrões vibratórios de desânimo, de reclamação, de achar que está tudo contra nós? Então, é uma lição que nos ajuda muito a entender a dificuldade de pessoas que são envolvidas com situações mais graves, mas também faz a gente refletir em situações que cada um de nós passa dentro das nossas fraquezas. Cada um conhece as suas. Então, eles estão fazendo esse movimento. Eles já têm esse desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. Às vezes a gente fala, a gente quer mudar, quer melhorar, mas a gente não quer sair daquela zona de conforto com relação aos bens materiais que a gente tem, com relação à vida confortável que a gente tem, com relação aos prazeres da carne, aos prazeres de todos os setores. A gente não quer parar de falar mal de alguém. A gente quer uma vida melhor. Mas a gente quer continuar apontando o dedo para o defeito das pessoas que a gente convive. Então a gente tem que entender que está todo mundo passível de também errar, de derrapar, de continuar envolvido com todo esse tipo de vibração. Então, quando a gente quer uma vida nova, mas o nosso desejo é mais dos lábios do que do próprio coração, a gente continua enroscado. Por constituir aspiração muito vaga, quase nula. É como a definição que o Chico Xavier uma vez deu para tentação. O Chico Xavier uma vez falou assim, que a tentação é como se fosse um cachorro muito bravo e muito grande correndo atrás da gente. Então a gente sabe que aquilo que está correndo atrás da gente vai prejudicar a gente. Mas apesar disso, a gente tem uma vontade imensa de se jogar no colo do cachorro. Então é bem isso. A gente sabe que aquilo faz mal, aquele bicho, a gente está correndo dele, ele vai alcançar a gente, ele vai morder a gente. Mas no fundo, a gente tem loucura para que aquele cachorro pegue a gente. Então, uma definição que o Chico mostrou pra gente, que faz a gente pensar. Porque às vezes a gente fala que quer sair daquilo, mas no fundo, a gente não quer sair daquilo. Mas se de fato cultivassem a resolução positiva, então aqui está a diferença
crucial. Quando a gente enfrenta um problema, mas olha para cima, a gente encontra recursos do alto. A gente sobe. Pode ser pouco, mas a gente está voltado para a direção certa. Agora, quando a gente é deparado por um sofrimento, um problema, e olha para baixo, o que é olhar para baixo? É reclamar, é se queixar, é desacreditar, desanimar. O que a gente está fazendo? Pode estar se fazendo de coitadinho. A gente pode estar, às vezes, até conseguindo a atenção de muita gente, mas não vamos estar resolvendo o nosso problema, de jeito nenhum. Então, se eles cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Então, olhar para cima muda tudo. Regenera, conserta, e vai de encontro com o auxílio. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Esse trecho que fala aqui para gente tem uma palavra que é marcante para gente. Porque olha isso, a maioria de nós quer que alguém resolva o problema pela gente. Então, a gente vai na igreja para receber a bênção do padre, para receber a bênção de Deus, para tomar a hóstia, para pedir perdão dos pecados, mas quer que alguma coisa milagrosa resolva os nossos problemas e que a gente não faça movimento nenhum, não precise fazer esforço. Do mesmo jeito no centro espírita. Eu vou lá para tomar passe, eu vou lá para tomar água fluidificada, eu vou lá para nas reuniões mediúnicas os espíritos tirem a obsessão de mim, mas se esquecem da única. Olha o que o André Luiz está falando aqui, o Alexandre, né? E o André Luiz está transcrevendo. Única alavanca da realização. A única coisa que vai fazer a gente resolver um problema nosso são as energias próprias. Porque se fosse diferente, se a gente dependesse de fatores externos, Jesus, que é a pessoa que mais amou a humanidade, tinha resolvido o problema de todo mundo. Então, os seres que amam absolutamente a toda a humanidade, eles iriam lá e iriam fazer tudo por nós. Então, a parte de Deus, a parte dos trabalhadores da espiritualidade superior, constantemente estão fazendo a parte deles. Se nós ainda não conseguimos resolver, é porque nós ainda não fizemos a movimentação pessoal que é possível da resolução daquilo que nós estamos vivendo. Então, tem dois componentes para resolver o nosso fator: o componente divino e a nossa parte. O componente divino não falha, a nossa parte é que falha. E isso é algo que a gente tem que ter muito claro. Isso fica muito claro quando o Alexandre falando aqui é a única alavanca da realização dessa melhoria. Aí o André Luiz, ouvindo tudo aquilo, segue, né, com as dúvidas deles e as ideias para tentar resolver o assunto. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Então, olha isso. Se a gente afastasse tanto a senhorinha quanto o rapaz, iria forçar a volta desses espíritos, por conta da manutenção do padrão vibratório. É uma sintonia como se fosse uma força imantada mesmo, que atrai. Já se fez a tentativa que você lembrou. Olha isso que o Alexandre está falando. O que você está falando já foi feito, já foi tentado. No propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente. Quer dizer, vamos por partes aqui. Quer dizer, já tentamos afastar, mas a nossa irmã fica cultivando essa questão da saudade. Mas é uma saudade doentia, porque saudade é natural que a gente tenha das pessoas que partiram. Das pessoas não, de qualquer coisa que se afastou e que era querido pra gente, né? Aquilo ser interrompido temporariamente
gera um sentimento de saudade. Mas a saudade doentia, que reclama, que se queixa, que lamenta o tempo todo, o que que faz? Baixa o padrão vibratório. Então, ela está nessa condição, que ela não está querendo fazer esse movimento de olhar para cima. E ele, então, o nosso amigo, afirmou intimamente sentir-se menos homem, interpretando humildade à conta de covardia. Quer dizer, ele não quer se sentir covarde, porque o que seria humildade, ele no orgulho próprio, acha que é covardia. E desapego dos impulsos inferiores por tédio destruidor, quer dizer, ele ainda se alimenta daqueles impulsos inferiores. Ele acha que se ele deixar de fazer, ele vai cair num tédio. Ele acha que ele vai ficar num vazio. Então ele se declarou dependente desse tipo de sensação ainda. Tanto expediram reclamações mentais, olha isso, então são as nossas reclamações mentais, que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. Então, essas reclamações atraem esses espíritos vampiristas, que sugam as nossas energias e fazem a gente continuar no mesmo padrão de sofrimento. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Então, por conta do magnetismo que eles emanam, foi afastado e eles voltaram. E não foi exatamente o que aconteceu na reunião mediúnica que eles acabaram de participar? Eles não falaram que aqueles espíritos foram colocados lá para fora, porque a reunião mediúnica era para amenizar o envolvimento do vampirismo que eles estavam sendo submetidos? Amenizou, mas o padrão vibratório deles lá fora já atraiu de novo. Não levou nem minutos. Às vezes a gente até consegue manter um padrão naquela noite, mas no dia seguinte a gente volta a precisar ir para o centro para buscar esse auxílio. O centro ajuda, mas quem resolve somos nós. É isso que a gente tem que pensar. E aí, o André Luiz, né, com essa informação que o Alexandre fala assim, mas vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares? Quer dizer, eles vivem nessa sintonia grudado em todos os lugares onde eles andam? Então, isso que está acontecendo com a gente. Está acontecendo aqui em casa, está acontecendo quando eu vou para o trabalho, está acontecendo quando eu vou para a rua, está acontecendo quando eu vou numa praça. O tempo todo esses vampiros estão me envolvendo? Quase sempre, respondeu Alexandre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Quase sempre, então de maneira quase que integral, mas ele não fala que é o tempo todo. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos induzir essas entidades ao devido fortalecimento. Então aí o André Luiz pensou, então, mas vamos então trabalhar esses espíritos infelizes, vamos fortalecer eles, vamos doutrinar eles, vamos, em vez de afastar eles, vamos tentar levar esclarecimento e uma energia boa. Não será razoável doutriná-las? Então, falar sobre Deus, sobre espiritualidade, aqui no mundo espiritual mesmo, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio. Já que não está conseguindo com os encarnados, vamos tentar com os desencarnados. E Alexandre segue explicando. Semelhante recurso, falou Alexandre complacente. Não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Então, lembrando o que nós comentamos agora há pouco, a espiritualidade superior é sábia, é benevolente, está do lado de nosso Pai. Eles estão fazendo tudo o que está ao alcance o tempo todo. Então já está sendo tomada essa providência que o André Luiz idealizou, já com a perseverança e o método que são precisos, necessários. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal.
Aqui é uma lição para a gente, porque às vezes a gente acha que não está sendo feito nada, ou que as coisas não estão se resolvendo. E a gente esquece que na natureza as coisas precisam de tempo. Cada uma no seu devido período. Uma árvore para crescer, se desenvolver e dar fruto, ela não acontece isso como por encanto. Então, isso já está sendo feito, André. Mas precisa de tempo. Então, dê o tempo ao tempo, que não é o nosso imediatismo, que quer as coisas da noite para o dia, e tolerância fraternal. Então, enxergar esses irmãos que não estão respondendo no tempo que a gente quer, como irmãos e sermos tolerantes com eles. Não perder a paciência porque eles ainda não conseguem. Termos a paciência porque isso está no tempo deles. Nós estamos no nosso tempo. Se a gente tiver consciência bem sincera, a gente sabe o quanto que Deus é tolerante com as nossas fraquezas. E então, se a espiritualidade e Deus é tolerante com as nossas, por que nós não podemos ser com a dos outros? É claro que nós não vamos alimentar ou patrocinar o mal, mas fazer o que é possível e esperar e ser indulgente, né? Diminuir o que a gente enxerga de defeito nos outros, enxergar mais os nossos, porque aí a gente consegue trabalhar isso tudo que está falando. A alavanca da nossa solução pessoal é o reconhecimento dos nossos problemas e trabalhar constantemente nessa renovação íntima. Então, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mister em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. Então, tem muita gente no plano espiritual trabalhando por todos nós, por todos eles, por todos estes. Eles estão trabalhando, eles compreendem o tempo, mas não desistem. Graças a Deus, eles não desistem da gente, mas estão esperando os frutos, os nossos frutos também, os dos outros e os nossos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Então, André, fica tranquilo. Eles não estão desamparados. Nós estamos já fazendo tudo. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Olha aqui, fraqueza e ignorância da nossa parte que atrasa esse nosso progresso. E olha como ele fala, voluntariamente escravizados. É por uma decisão nossa. Se nós quisermos, do coração, como ele falou, não dos lábios, do coração, a gente muda. Colhem o que semeiam. Então, estes que sofrem, nós que sofremos, estamos colhendo ainda o que semeamos. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. E aí, então, o Alexandre explicou tudo aqui para o André Luiz, mas eles voltaram a prestar atenção na conversa deles, né? Faço o que posso, repetia o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Quer dizer, ele acha que ele está fazendo tudo o que ele pode, mas ele não está conseguindo. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Então, olha o que ela está falando. Exatamente aquilo, ela só se sente bem quando ela vai no centro e recebe a prece coletiva. Ela não acredita que ela é capaz de fazer o que ela é capaz de fazer. Então, por isso, eles estão estacionados. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Olha isso, olha como nós somos ingratos. Nós temos o apoio irrestrito da espiritualidade. E ela se acha sem apoio. Vivo sem paz, sem apoio. Ó meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo
como náufragos sem orientação. E olha o filho ouvindo aquilo, aquela lamentação, né? Aquela energia negativa de queixa. O filho compreendo a mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Quer dizer, os dois se apoiavam, né, nessa forma de encarar a situação. Compreendo-a porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Então, olha aí, pelo menos aqui eles têm consciência de que eles se sentem perdidos, mas eles têm algum apoio, pelo menos. E uma coisa a gente tem que considerar que é verdade. Se eles estão ruins assim, eles estariam piores se não estivessem seguindo nas casas de oração, pode ser em outras religiões. No caso, eles estão falando do espiritismo. Então, ruim assim, pior sem o espiritismo. Então, não vamos enxergar o que adianta ir lá no centro espírita se eles não estão fazendo nada para se melhorar. Não. Ainda assim é o primeiro movimento. Já é um passo. Agora, sigamos nos esclarecendo e nos fortalecendo nesse movimento. Então, sem desânimo, em qualquer situação que nos assalte, né, as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Então, olha isso. A conversa voltou, né, a acontecer e o Alexandre, de novo, foi lá e influenciou a menina para poder falar mais uma vez. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer de que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Então, se nós achamos que nós vamos de encontro ao Espiritismo para que ele resolva os nossos problemas, nós estamos enganados. Na doutrina nós temos uma escola de preparação para aquilo que nós vamos viver e não a solução imediata. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a esquecer, né, a olvidar as obrigações do trabalho. Quer dizer, se a gente quiser continuar no bem bom, sem muitos compromissos, sem muitas tarefas, até com relação ao próprio espiritismo, talvez nós venhamos a esquecer o que nos compete fazer. Por isso que eu disse, hoje está acontecendo uma feira em São Carlos. Uma feira que nós temos que estimular cada vez mais as pessoas a conhecerem esse espiritismo que é um consolador a muitas vidas. Então, se nós não queremos sair de casa, porque não queremos, ou não queremos postar, ou falar, porque talvez a pessoa não. A gente talvez não esteja fazendo o nosso papel que a gente pode fazer. Às vezes é uma pessoa que a gente fale sobre um livro, ou dê um livro de presente que muda, às vezes, a trajetória da vida daquela pessoa. São detalhes tão pequenos que fazem o nosso trabalho nisso que nós estamos aqui nos propondo. Então, continuar na zona de conforto atrapalha muito. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Então, se a espiritualidade de Deus espera de nós um movimento de trabalho externo, muito mais do que isso espera da gente um movimento de trabalho interno. A renovação íntima, que é trabalhar as nossas dificuldades, principalmente no campo do sentimento, do pensamento. Se apenas buscarmos consolação, e olha se não é isso o que a maioria das pessoas procuram nas religiões. Querem ser consoladas, mas não querem fazer o que precisam para sair daquele atoleiro.
Então vão lá, tem uma charge, um desenhozinho que representa muito bem, né? Isso. A casa espírita no dia de passe tá com a fila cheia. Agora, no dia do trabalho, de estudo doutrinário, a fila é pequenininha. Então está todo mundo indo em busca, muitas vezes, das casas espíritas para ser consolado, mas não para fazer o que precisa, o movimento que exige esforço. Então, se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. É sério isso, né? E eles sabem o que eles estão falando. Nós somos crianças se ainda estivermos nessa. Podemos ter a idade que tiver nessa encarnação. Mas espiritualmente, não é atitude digna de espírito avançado. Então continuaremos na categoria de crianças espirituais. E olha que isso é Alexandre falando através da menina para aqueles dois. Se vocês não se resolverem a ser fortes, confiantes e fazer esse movimento mais intenso dentro de vocês, vocês serão crianças espirituais. Se procuramos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo das vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Então, se a gente for em trabalho mediúnico só para poder receber a cura da nossa doença, a solução do nosso problema financeiro, a amenização da nossa dor, cadê o aprendizado? São eles fazendo por nós e a gente não quer fazer nada? Jesus veio na Terra e avisou: é necessário que eu vá, porque agora vocês têm que fazer o movimento de vocês. E a mesma coisa para todos nós. Nós não podemos depender de ninguém, de nenhum espírito superior, para eternamente estarmos com os nossos problemas sendo resolvidos por eles. Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Nós não estamos aqui para aprender? Aqui não é uma escola. Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Tem uma frase também da espiritualidade que fala assim: a nossa vida encarnada não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui para curtir a vida doidada. Nós estamos aqui porque a Terra é uma escola. É incrível que os nossos amigos da esfera superior, quer dizer, é incrível que ele está falando assim, não é de se acreditar que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos. Eles querem ensinar a gente a pescar, não quer dar o peixe. Não, a gente não pode acreditar que eles venham aqui andar por nós. Eles querem que a gente possa andar usando os nossos próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus. Então, e é o que acontece se a gente ficar só dando, aquela pessoa que está na rua não vai ter estímulo nenhum para sair da rua. A gente tem que dar amor, atenção, até suprir as necessidades básicas, mas nós temos que dar condições dela poder fazer o movimento por conta própria. Então, se a gente vai numa casa espírita, só pede, e espera que eles façam, nós somos os mendigos espirituais, só pede. Não quer fazer nada, não quer trabalhar. É uma comparação que é muito clara para a gente. Então, esses benfeitores das casas não querem que a gente continue só necessitado, e sim como companheiros dos gloriosos serviços do bem. Tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Olha que maravilhoso que é isso. Eles fazem isso para gente que a gente seja forte. Eles às vezes deixam a gente exposto às aos nossos testemunhos, às nossas dificuldades, porque são essas situações que nos deixam fortes, nos deixam mais sábios. E um dia vamos ser verdadeiramente felizes, tanto quanto eles. Porque se eles fizerem por nós, nós não vamos ser felizes igual. Nós não vamos ser fortes, nós vamos ser fracos.
Vai ter alguém fazendo o tempo todo por nós. E modificando a inflexão de voz desejosa de demonstrar a ternura filial que já lhe vibrava na alma, acentuou. Então, isso tudo se lembrem, né? É Alexandre falando através da elevação espiritual da menina. A menina oferecia sintonia para o Alexandre poder falar isso. Então, não é o Alexandre sendo só o Alexandre. O Alexandre encontrando alguém que vibra olhando para o alto e pôde passar o recado. E aí, olha, ela segue falando: Mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Quer dizer, não adianta a gente saber na teoria tudo isso que a gente está aqui estudando. Não adianta a gente conhecer Espiritismo ou o Evangelho, a Bíblia, do começo ao fim, se a gente não colocar isso dentro da nossa vida, na nossa relação, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, não adianta. O evangelho tem que ser ensinado através dos exemplos do que nós aprendemos e não das falas. Não, isso tudo que eu estou falando aqui não quer dizer nada se eu não conseguir ser igual ao que eu estou falando. E aí ela fala isso, e aí, em virtude do instrutor haver interrompido a operação magnética, quer dizer, aí o Alexandre tirou de novo a influência dela, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observava tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Então agora o André Luiz vai fazer uma observação com relação a isso, a essa sintonia da menina com o Alexandre. E aí ele falou isso para o Alexandre, e o Alexandre, sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Então, aqui o que está acontecendo é uma transmissão de pensamento de um espírito para um outro espírito encarnado. E isso, esse movimento é livre, tanto dos espíritos elevados quanto dos espíritos inferiores. Então, nós somos influenciados e somos influência o tempo todo para pessoas que vibram na mesma sintonia. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Então, o que a gente pensa? O que a gente vibra? O que a gente se sintoniza, tanto emitindo quanto recebendo. Então, às vezes a gente pensa, puxa vida, mas eu só me relaciono com pessoa, só me chega esse tipo de pessoa, né, que acontece. Por que será, né? Será que não é a sintonia que eu estou atraindo? Os tristes agradam aos tristes. Então, são pessoas que ficam amigas porque se alimentam nessa tristeza. Os ignorantes se reúnem. Então, às vezes, uma pessoa que busca. O que acontece com a gente quando a gente começa a estudar melhor, ou mais sinceramente, o Espiritismo? Às vezes, os nossos interesses não coincidem, ou com o de alguns grupos, ou de algumas amizades. E é claro que sem menosprezar, ou sem faltar com o respeito a esses agrupamentos, naturalmente a gente busca outro tipo de conversa, outro tipo de grupo. Agora, se a nossa mente ainda está sintonizada com aquela vibração totalmente materialista, a gente vai buscar os agrupamentos desse tipo de conversa. Nas redes sociais, a mesma coisa. Nos grupos de WhatsApp, nas redes de Facebook, de Instagram, de Twitter, a gente vai acabar e buscar
ou se sintonizar, ou compartilhar aquilo que a gente carrega. Então, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas. Então, o que está acontecendo com o Alexandre e a menina é uma permuta de ideias através da intuição que é natural e acontece entre todas as criaturas. Não só no plano construtivo, olha aqui lembrando, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Então não é nem culpa maior de um nem de outro. Todos, porque às vezes a gente costuma colocar a culpa no obsessor. Mas aqui está uma lição muito prática, que não existe obsessão sem abertura de porta daquele que é obsidiado. Então, existe uma perfeita sintonia onde se trocam, né, essas vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Então, olha isso, ela é uma menina de 16 anos. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Quer dizer, a disposição do menino e da mãe é bem diferente da disposição da menina. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico de mediunidade. Quer dizer, não estamos falando que ela está com a mediunidade desenvolvida, mas ela está com a sintonia elevada. Mas no abençoado trabalho de espiritualização. Então você não precisa ser um médium desenvolvido para se espiritualizar e alcançar esses padrões vibratórios que a gente sonha. Só que ela está fazendo isso. E eles, o que eles estão fazendo? Reclamando, se queixando, botando a culpa nos outros, nos fatores externos. E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe edificaram a presente reencarnação. Olha isso, o vaso orgânico, né, o corpo dela. Ela ainda conserva na mesma pureza desde que ela foi construída nessa nova encarnação pelos benfeitores espirituais. E o dia a dia, os hábitos, o pensamento, a vibração vai manchando esse vaso ou purificando cada vez mais. Ela ainda está conseguindo manter esse padrão de pureza. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. Quer dizer, pode ser que ela ainda encontre provações na vida dela que encontrem os seus limites, as suas dificuldades, e ela pode, não está falando que ela vai, mas pode dar uma deslizada, dar uma derrapada naquilo que é a sua fraqueza. Mas ela ainda não foi conduzida a essas emoções mais fortes como eles foram. Mas pode ser que ela seja submetida e continue mantendo esse mesmo padrão de confiança, de fé, de fortaleza, de ligação com o alto. Então ela ainda não foi. E as suas possibilidades de recepção, o domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Então, ela é
um bom recurso da espiritualidade, porque ela ainda consegue manter esse padrão. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência. Olha isso que está falando. Ela não tem o vício de falar mal dos outros. A gente não tem noção do quão grave é o hábito de falar palavrão, por exemplo. De falar conversas menos dignas. De falar mal dos outros. A gente acha que isso é bobagem. Mas aqui está mostrando um exemplo de um ser que não se contaminou nesse sentido. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Olha a importância do papel de pais com relação aos seus filhos, em dar exemplo, às vezes, de falar mal de alguém, de se revoltar quando acontece uma coisa ruim. Já começa a manchar um vaso que tinha tudo para ser orientado no caminho dessa pureza, mas começa a botar impurezas, impurezas. E olha que essas impurezas aqui, como eu falei, não está falando aqui dessas questões mais materiais, como a gente imagina. A comida, a bebida, o cigarro, a droga, o sexo. Maledicência, revolta, hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, quer dizer, é claro que ela tem também a vantagem de não ter, como está falando aqui, errado tanto assim nas encarnações passadas. Nós não sabemos o que nós temos, a gente tem ideia. Por conta das nossas inferioridades que ficam claras, né, nos nossos instintos, a gente sabe do que a gente fez no passado. Mas no caso dela, ela também, além de tudo, não tinha isso. Condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Quer dizer, ela não tem espíritos vinculados a ela no passado de maneira a quererem prejudicar ela, fazendo com que ela caia, com que ela se desvie desse caminho, né? Pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Então, por isso que ela é um bom canal. Vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então é por isso que é só uma sintonia magnetismo que eles conseguem com facilidade. O Alexandre conseguiu com facilidade passar tudo isso para o menino. Isso significa, perguntei, que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? O André Luiz, então, agora está perguntando aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, ela já está com esse assunto bem resolvido? Ela vai estar assim para o resto da encarnação dela? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens do jogo da vida, no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência livre. Então, sempre, o livre-arbítrio, a decisão de que cartas usar, é sempre nossa. Nós podemos estar atolados nas imperfeições, ou nós podemos estar com vantagens, mas as situações nos são apresentadas e a escolha, boa ou ruim, depende somente de nós. É isso que determina a nossa conquista. Então, continuei perguntando: não seria difícil preparar-se
prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum. Olha o que o André Luiz está perguntando para o Alexandre. Então, isso que está acontecendo com ela não é tão difícil. Todos poderiam fazer a mesma coisa que ela? Então, de jeito nenhum, não é tão difícil assim, não, esclareceu ele. Todas as almas retas, quer dizer, todos nós que nos alinharmos com essa providência divina, com as leis divinas, né, as almas retas, são aquelas que não escolhem caminhos tortuosos, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Quer dizer, você não precisa nem ir desenvolver mediunidade num centro espírita de renome se você estiver realmente alinhado com essa proposta das leis divinas. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Então, ela não é uma sorteada, né, da providência divina para ter essas características. Existe, sim, a recompensa àqueles que são trabalhadores fiéis. E estes, sim, receberão com justiça aquilo que é a consequência dos seus próprios atos. Volta no que o Alexandre começou a explicar para a gente nessa questão do vampirismo. O que a gente planta, a gente colhe. Então isso serve para tudo, para bons frutos ou frutos ruins. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Então foi uma grande lição para o André Luiz e acho que uma maior ainda para a gente. Porque o André Luiz já talvez esteja mais próximo, né, de toda essa compreensão. Mas esse capítulo, de uma maneira completa, né, do domingo passado para esse, vale a pena a gente relembrar sempre. Vale a pena a gente voltar a estudar ou voltar a ouvir. Como isso vai ficar, né, no canal disponível para qualquer um. Isso é uma grande lição que abre uma margem de formas de pensamento para soluções dos nossos problemas, sempre, em qualquer fase da nossa vida, para qualquer pessoa. Qualquer um que tiver disposição para ouvir, porque o que pode acontecer com a gente também? Ouvir tudo isso fechado, como o rapaz e a mãe. Ouvir encontrando desculpas para não achar que é bem assim. Mas está bem claro, é bem assim. Se a gente resolver olhar para o alto, a gente vai para cima. Se a gente resolver continuar olhando para baixo, a gente vai continuar estacionado, mergulhado, como ele fala, nesse pântano de sensações, de sofrimento, de ilusões, que às vezes, muitas vezes, a gente acaba mergulhando, né? E terminamos mais um capítulo. Precisamos de dois dias, né? E passamos de uma hora, mas era necessário, né, que a gente estudasse assim, acho que adequadamente. E eu não sei se vocês têm alguma observação ou alguma coisa que vocês queiram falar ou perguntar. Fiquem à vontade. Então é isso, certo? Então que tenhamos uma semana abençoada, todos nós, todos vocês, e até então o próximo domingo.